Efésios 1, capítulo 1 de Efésios, verso 3 a 14. Abra sua Bíblia junto comigo, por favor. Diz assim a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Feche os seus olhos, oremos mais uma vez. Pai querido, fala conosco, queremos ouvir tua voz. Já te adoramos com cânticos, com orações, te adoramos com os nossos testemunhos. Agora queremos te adorar, ouvindo tua palavra sendo pregada e respondendo a ela em fé. É o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Uma igreja nasce na cidade de Éfeso. O registro dessa igreja que nasce está em Atos 19. O apóstolo Paulo é o seu fundador. Ele começa essa igreja com um grupo de 12 homens, que apenas tinham ouvido falar a respeito do batismo de João Batista. O apóstolo Paulo então chega em Éfeso, prega o evangelho para aqueles 12 homens. Aqueles 12 homens recebem a Cristo e recebem o Espírito Santo. Então Paulo fica por 3 meses pregando o evangelho todas as manhãs na sinagoga. Muitos judeus creem no evangelho. E depois que ele sai da sinagoga, Paulo aluga uma escola, provavelmente uma escola de crianças, chamada Escola de Tirano. E nessa escola Paulo permanece por 2 anos, ensinando de Gênesis, Êxodo, até a restauração de todas as coisas, todo o evangelho, por 2 anos em Éfeso. De repente, aquela igreja tem um crescimento exponencial, a ponto de todas as demais igrejas, ou melhor, todas as demais regiões da Ásia serem alcançadas pela igreja de Éfeso. Alguns anos depois, Paulo está em Roma, preso, com um grilhão no seu pé direito, amarrado com um soldado romano. E ali ele fica por bastante tempo. Num desses dias que ele está preso, decide escrever cartas. Para quem escrever? Paulo lembra dos Efésios. Quase 3 anos de ministério na cidade de Éfeso. Então ele começa a escrever a carta. E eu pergunto para vocês, como começar?
Como Paulo começa a escrever a sua carta? Obviamente ele diz que ele é Paulo, apóstolo, o remetente da carta é ele mesmo, o destinatário são os Efésios. Mas note o verso 3. A primeira palavra verdadeiramente da carta. Bendito. A palavra grega elogetos, que vem do elogia, elogio. Bendito. É um elogio a Deus. Maravilhoso. E eu pergunto por quê? Por que Deus é maravilhoso? Por que Deus é bendito? Por que Ele é digno de louvor? Então Paulo, do versículo 3 até o verso 14, ele faz como que uma cascata, um jogo de dominó inteiro, linha após linha, do versículo 3 até o 14, sem ponto final, é só vírgula, uma cachoeira de palavras, um cântico que provavelmente os efésios conheciam, e um cântico que tem 3 estrofes e um refrão. O refrão está no verso 6, no verso 12 e no verso 14. O mesmo refrão, para o louvor da sua glória. Primeira estrofe, são as obras do Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é verso 3 até o verso 6. Verso 7 até o verso 12. As obras do Filho, para o louvor da sua glória. Versos 13 a 14, as obras do Espírito Santo, e termina em louvor da sua glória. Um cântico, 3 estrofes, um refrão. E qual que é o conteúdo desse cântico, que é o capítulo 1 de Efésios? O conteúdo pode ser resumido em uma frase: a salvação é obra de Deus. Salvação é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salvação não é obra minha, não é fabricada por mãos humanas, não é fabricada por esforço humano, não é fabricado por méritos humanos, não é fabricado por tentativa própria, não é de baixo para cima. Salvação, a nossa salvação, irmãos, é obra de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela começa com o Pai na eternidade, ela é concretizada na história pelo Filho, e ela é aplicada à nossa história pessoal pelo Santo Espírito. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, sobre a nossa salvação realizada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Eu queria começar então pelo Pai. Verso 3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Que frase! Frase longa, cheia de significado. Como eu disse no começo, ele usa a expressão bendito, digno de louvor, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Mas aqui, Paulo não vai falar sobre bênçãos materiais, não vai falar sobre bênçãos relacionais, não vai falar sobre a bênção de ter uma esposa, ou a bênção de ter muito dinheiro, ou de ter um bom trabalho. Aqui são bênçãos espirituais, toda sorte de bênção espiritual, aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Eu fico imaginando, qual o significado de regiões celestiais em Cristo? A palavra regiões celestiais que foi traduzida aqui é uma palavra só, significa no céu. Nada mais, nada menos do que em Cristo, no ser sobrenatural. É nele que todas as nossas bênçãos estão. Em Cristo. Quando você se une a Cristo, você recebe todas as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito. Vamos lá, qual é a primeira delas? Eleição. Bênção do Pai, eleição. Ele nos escolheu. Obra do Pai. Quem é o autor da nossa eleição? Quem é que escolhe quem? É o homem que escolhe a Deus ou Deus que escolhe o homem? Deus escolhe o homem. Deus escolhe aqueles que vão ser salvos. É obra de Deus, não é obra minha. Número 2. Quem é a causa dessa eleição? O que motiva o coração de Deus
para escolher pessoas para serem salvas. Imagina, ele olha lá, antes da fundação do mundo, para o Léo, para o Tom, que homens maravilhosos, eles vão ter fé, eles vão acreditar em mim, eles serão homens piedosos. Não, a causa está no próprio Deus. Olha o termo que ele usa aí, segundo o beneplácito de Deus. A palavra beneplácito é uma palavra que você usa todo dia, não é? Nossa, mas que beneplácito, Tuca, maravilha. O que significa beneplácito? Bene, bom, tutto bene, tem uns italianos aqui, né? Bene é bom, plácito vem de prazer. O que motivou Deus a escolher os salvos? O bom prazer de Deus. Em outras palavras, o fato dele mesmo ter interesse nisso. Ele quis, a sua autodisposição, o prazer do coração dele, porque ele quis, porque ele nos amou antes de tudo existir. Você foi escolhido, não foi porque você quis, não foi porque havia algo bom em você. Da mesma forma, irmãos, quando a gente ama alguém, isso aqui é interessante. Quando eu faço casamento, eu geralmente pergunto para o noivo: você sabia que um dia essa mulher vai virar para você e vai dizer assim: amor, você me ama? E obviamente, se você é um bom marido, o que você vai responder? Sim, eu te amo. E aí ela vai ficar assim, toda derretida, e vai dizer: ai, por que você me ama? Aí, meu amigo, você tem que tomar muito cuidado com sua resposta. Porque se você disser: eu te amo porque você é linda, e no dia que ela envelhecer e cai tudo, você continua amando? Ou você pode tentar uma segunda resposta: eu te amo porque você é alegre, você é a alegria da minha vida. Mas e num dia que as circunstâncias se reverterem e essa mulher pegar uma depressão, você vai continuar amando? Ou você pode dizer: eu te amo porque você vem de família boa, e no dia que os velhos morrer tudo, só sobrar ela, o argumento cai. Irmãos, só tem uma razão de você amar a sua esposa. Só tem uma. Você ama porque ama. Você ama porque escolheu amar. Você ama porque é do seu bom e do seu bem querer. Eu te amo porque te amo. Poesia de Carlos Drummond de Andrade. Há 100 razões do amor. É 100 com S. Não há razão para amar. A gente ama porque ama. Deus ama você, sim ou não? Por quê? Porque Ele ama. Não tem nada em você que atrai Deus. Não é o seu cabelo, não é a sua cor de pele, não é o seu sexo, não é a sua condição financeira, não é se você é uma pessoa bem-sucedida. Ele te ama porque te ama, e ponto final. Seja feliz assim. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala: quem é o autor da eleição? Deus. Qual é a causa? O seu bom querer. Número 3, quando? Na eternidade. Não foi na história, não foi depois de avaliar bem se aquela pessoa seria uma boa pessoa ou se seria uma má pessoa. Foi quando nada existia. Não havia céus, não havia terra, não havia animais, não havia seres humanos, não havia Adão, não havia Eva, não havia absolutamente nada. Mas na eternidade o seu nome já estava na mente de Deus. Isso é maravilhoso. Na eternidade você já era realidade para Deus. Tem muita gente que fala assim: mas pastor, a nossa eleição é baseada na presciência, porque lá em Pedro diz que Deus nos elegeu segundo a presciência, isto é, Ele viu que eu ia crer nele, então Ele escreveu meu nome no livro da vida. Irmão, não é assim que a Bíblia ensina. Presciência em 1 Pedro significa pré-conhecimento. A palavra conhecer ali significa amor, conhecimento de relacionamento. Deus amou você antes de todas as coisas. Isso é maravilhoso. Foi na eternidade. Foi quando nada havia. Foi quando nada existia. Foi quando só Pai, Filho e Espírito Santo se amavam, os três. E de tanto amarem-se uns aos outros, tiveram a ideia de criar você e eu, na eternidade. Mas fala mais, ele diz que Ele nos escolheu. O objeto da escolha de Deus não são todos. O Senhor Jesus confirma isso. Muitos são chamados, mas poucos
Os escolhidos não são todos seres humanos sem exceção. Tem pessoas que infelizmente, irmãos, vão ouvir o Evangelho, e talvez você que está aqui hoje nessa noite, você vai ouvir o Evangelho, vai ouvir que a salvação é uma obra de Deus, está sendo ofertada a você gratuitamente em Cristo. Você vai sair por aquela porta como se nada tivesse acontecido. Sabe por quê? Porque os não eleitos ouvem a palavra, por maior eloquência do pregador, por maior coerência da mensagem, ela não os afeta, porque eles não são atraídos pelo Espírito Santo. Do contrário, aqueles que são do Senhor, aqueles que foram eleitos desde a eternidade, o Jesus maravilhoso diz lá em João capítulo 6, que aqueles que o Pai me deu, esses virão a mim. É incrível. Eu penso na minha própria vida. Pensa num cara complicado, 14 anos, tocador de heavy metal, gostava de música pesada, se vestia de preto, andava com coturno, gostava de xingar a mãe, está testemunha aqui, de 10 palavras, 12 palavrões. O cara perturbado, estava acostumado com Iron Maiden e Black Sabbath, chega na igreja, toca diante do trono e Deus o atrai. Isso é um milagre, porque não é o estilo, não é a forma, o que atrai o homem a Deus é a essência do Evangelho. E quando o Evangelho é pregado, não tem metaleiro, não tem pagodeiro, não tem nada que resista ao Espírito Santo. Deus chama. Salvação não é para todos, a salvação é para os eleitos. E quando um eleito ouve, ele se aproxima de Cristo. É maravilhoso. É um mistério, mas é maravilhoso. Mais uma coisa, o meio. Como que essa eleição se concretiza? Ela se concretiza à medida que nós nos tornamos um em Cristo. Ninguém pode dizer, eu sou um eleito, mas odeio a Cristo. Ninguém pode dizer, eu sou escolhido de Deus, vou ser salvo, mas não quero saber de Jesus Cristo. Todo aquele que é realmente um eleito de Deus, é um amante incondicional da pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Como saber se você é um eleito ou não? Número 1, você ama com todo o seu coração esse homem, Jesus Cristo. Isso é um bom sinal. Você ama e se entrega para Ele. Mais, qual o propósito da eleição? De acordo com o apóstolo Paulo, é para sermos santos. Deus não elege você para você esquentar banco. Deus não elege você para ser frequentador de igreja apenas. Deus tem um propósito para você. Número 1, para você ser santo. E qual que é a única pessoa realmente santa no mundo? O seu próprio Filho, Jesus Cristo. Então qual que é o chamado de Deus para a sua vida? É de você parecer-se com Cristo. Para isso que você existe. Para você se amoldar ao que Cristo pensa, ao que Cristo fala e ao que Cristo faz. Você é chamado para ser santo. E ele usa uma outra palavrinha, irrepreensíveis. Essa palavrinha é a mesma palavra que no Antigo Testamento usava-se para os animais, que deveriam ser entregues para o sacrifício, sem mancha e sem defeito. Meu Deus, quem consegue ser assim? Mas esse é o nosso chamado, e nós não vamos concluí-lo aqui. Nós só iremos concluí-lo no dia que o Senhor Jesus nos buscar, e o nosso corpo corrupto será revestido de incorruptibilidade, e nós seremos um com o Senhor Jesus, santos e irrepreensíveis. Esse é o nosso chamado. Deus não nos escolheu porque éramos santos, Ele nos escolheu para sermos santos. E mais, o versículo seguinte diz que Ele nos predestinou para Ele, para estarmos junto dEle. O maior desejo de Deus é ter você por perto, é ter a sua amizade, é ter a sua comunhão. E é por isso que Deus ama ouvir a sua oração. Ele ama quando você clama a Ele. Ele ama quando você entrega todos os seus caminhos na mão dEle. Porque Ele predestinou você para Ele, para ficar junto com Ele. E um dos atributos, um dos nomes de Jesus que eu mais gosto da Escritura, é o Emanuel, é o Deus conosco. E Ele ama tanto você e eu, que Ele decidiu se encarnar e se tornar um homem, só para te mostrar o quanto Ele te ama, se fez um com você. Eleição. Irmãos,
A doutrina da eleição é uma doutrina bíblica, ela não é especulação, ela não é meramente uma elucubração humana, não, ela é bíblica, ela não deve ser tratada por você como um mistério apenas. Creia nela, é verdade, está escrito, não duvide disso. Número 2, a doutrina da eleição, ao invés de ser uma desculpa para você pecar, sou eleito, então eu posso ver do jeito que eu quiser. Pelo contrário, devia ser um incentivo para você ser uma pessoa mais parecida com Jesus, porque Ele chamou você para ser santo. A doutrina da eleição incentiva a santidade. Terceira aplicação sobre a eleição. A doutrina da eleição deve ser um estímulo à humildade, não orgulho. Deus escolheu você não para você ficar batendo no peito, sou um eleito, você não é. Que coisa horrível. Já viu alguém fazendo isso? Eu sou eleito, você é um ímpio, você é um maldito, você vai para o inferno, eu sou eleito. Meu Deus do céu, a doutrina da eleição é para gerar humildade em você, sabe por quê? Não há nada em você que atrai o coração de Deus, a não ser a própria disposição de Deus em escolher você. Outra coisa, todos somos pecadores, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, somos iguais. Deus nos escolheu não porque nós nos destacamos uns dos outros, nós estávamos na mesma condição. Por isso não há glória nenhuma no coração do eleito, a não ser a glória de Deus. A doutrina da eleição deve nos levar a profunda humildade. Nada depende de mim, tudo depende de Deus. Não depende do que eu faço ou do que eu deixo de fazer, tudo depende do que Cristo fez. Humildade. Segunda bênção espiritual que nós recebemos, agora é o Filho. A primeira bênção, a bênção da eleição, feita pelo Pai na eternidade. A segunda bênção é feita pelo Filho, na história, há 2000 anos atrás. O que o texto bíblico diz? Versos 7 a 12. Temos a redenção, Ele nos redimiu, fomos comprados pelo seu sangue, e por causa disso temos remissão dos pecados. Qual é a bênção do Filho? Redenção. E o que é redenção? A palavra redenção é muito interessante. Ela significa literalmente comprar de novo. Ela dá ideia, ela era muito usada e compreendida na época de Paulo, que a escravidão era legalizada. Alguns historiadores calculam que tinham mais de 60 milhões de escravos no Império Romano. E sabe como você fazia para ter um escravo? Você pagava por ele e era seu. O que acontecia também em muitos lugares é que uma nação guerreava contra a outra. E então a nação perdedora, ela perdia tudo, perdia sua terra, perdia suas riquezas, perdia os seus soldados e perdia a sua liberdade. Então a nação vencedora escravizava a nação perdedora. E agora todos viraram escravos. Contudo, sempre tinha alguns fugitivos da nação perdedora que conseguiam se salvar. E só tinha um jeito, naquela cultura, de você libertar, redimir um de seus parentes da nação vencedora. Você tinha que ter 4 atributos. Número 1, você tinha que ser livre. Número 2, você tinha que ter um preço. Número 3, você tinha que ter descendência. E número 4, você tinha que ter vontade. A Bíblia diz que Cristo nos redimiu. Ele nos comprou. Ele nos libertou da escravidão. Cristo tem exatamente os 4 atributos. Número 1, Ele é livre. Ele não é pecador. Ele pode ir atrás de nós, nos libertar. Número 2, Cristo é nosso parente. Ele é um de nós. E por causa da obra que Ele fez, o próprio Pai nos chama de filhos. Somos adotados por Deus. O texto diz isso. Número 3, Ele fez isso por vontade própria. Ninguém pediu para Jesus Cristo, ninguém implorou para Ele vir aqui. Ele mesmo diz, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. E a dou voluntariamente. E último, tinha que pagar um preço. Naquela época, os valores podiam ser em ouro, em prata, em pedras preciosas. Mas Cristo pagou o maior preço que um ser humano poderia pagar. Ele pagou com seu sangue. E a pergunta é, irmãos, por que a nossa redenção custou sangue? Por que não poderia ser outra coisa? Porque a nossa escravidão não era de uma nação.
A nossa escravidão não era de um povo vencedor. A nossa escravidão era do pecado. E o salário do pecado é a morte. E o único jeito de você libertar alguém do salário do pecado é se você tivesse a capacidade de pagar por ele com sua vida. Mas há algum ser humano na face da terra que não tenha pecado? Não há. Então o próprio Deus, que é santo, 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 teve que se encarnar, se revestiu do nosso corpo, teve as nossas limitações, as nossas necessidades, foi como um de nós, viveu a vida que nós deveríamos viver e não vivemos, e morreu e pagou o preço do salário que nós deveríamos pagar e não pagamos. Na cruz de Cristo, o seu salário é pago por Ele. É uma transação de débitos e créditos. Aqui você tem a humanidade. O salário do pecado é a morte. Então Deus tem que pagar a nós todos os nossos trabalhos. Ele tem que jogar a morte sobre nós. E aqui está Jesus Cristo. Não teve pecado. Então Deus tem que dar o salário dele. O salário dele é vida eterna. O que ele faz na cruz? Ele faz uma substituição. Ele pega o salário que era para vir sobre a minha cabeça e derrama e despeja sobre Cristo. Então Cristo recebe o meu e o teu salário, a morte. É uma transação de débitos, mas também é uma transação de créditos. Tudo aquilo que Cristo conquistou por sua obediência, ao invés dele receber, Deus despeja sobre nós. Todos os teus débitos foram jogados sobre Cristo, e todos os créditos de Cristo foram jogados sobre nós, no momento em que você crê que Ele é o teu Senhor e o teu Salvador. Não há mais débito, pelo contrário, você tem um crédito infinito perante o Todo-Poderoso. Isso é o Evangelho, isso é a redenção. Ele nos redimiu, comprar de novo. Tem uma historinha que eu gosto de contar para crianças, mas como aqui só tem criança? Porque Jesus falou que aquele que quer ser discípulo tem que ser como uma criança. É uma historinha muito engraçada. Era uma vez um menino chamado Joãozinho, e o Joãozinho tinha um pai, eles moravam na praia, e o Joãozinho amava ver os barcos. Os barcos aportavam no porto, perto da casa dele, amava, e ele fazia barquinhos de papel, jogava os barquinhos de papel no mar, só que os barquinhos de papel eram muito frágeis, e eles sempre se desfaziam. Então o papai deu uma ideia para o João, falou: João, por que você não constrói um barco de madeira? Falei: papai, mas eu não tenho madeira, eu não tenho dinheiro. Então o papai foi lá e pegou todos os instrumentos, pegou as ferramentas, comprou tudo que era necessário para fazer um barco de madeira e deu para o menino. E o menino construiu um barquinho de madeira vermelho e branco. Ele amava brincar com o seu barquinho na água. Certo dia, a um vilarejo que ele morava, enquanto o Joãozinho brincava no mar com o seu barquinho, soou o alarme de incêndio, e todos tiveram que sair correndo, e Joãozinho deixou o barco dele no mar. Acabou o incêndio, todos foram resgatados. Joãozinho voltou para a praia para ver o seu barquinho. Ele estava lá, o barquinho tinha sumido. Então Joãozinho ficou muito triste, porque ele fazia barquinhos de papel, mas os barquinhos de papel se desfaziam. Ele falava: onde está o meu barco? Eu quero o meu barco. Certo dia eles estavam passeando na cidade, olharam na vitrine de uma loja, e lá tinha um barco de madeira, vermelho e branco. Então Joãozinho falou: papai, esse é o meu barco. Não, filho, tem muitos barcos vermelho e branco. Não, papai, esse é o meu barco. Está lá o meu nome, fui eu que fabriquei. Está o meu nome ali, esse é meu barco, eu vou entrar nessa loja. O menino entra na loja, chega para o vendedor e fala assim: vocês estão vendendo o meu barco. Não, esse não é o seu barco, foi um pescador que achou lá no mar e vendeu para mim, e eu comprei, e agora se você quiser ter o barco de volta, você vai ter que comprar. Então o menino não hesitou, colocou a mão no bolso, tirou as notas e comprou o barco de novo. Quando chegou em casa, colocou o barco na mesa e disse para o papai: papai, agora esse barquinho é meu 2 vezes, porque eu fabriquei ele e porque eu comprei ele de volta. Irmãos, é a mesma sensação que Jesus tem quando olha para você e para mim. Ele te fabricou, mas você se perdeu no mar, e um pescador chamado Satanás roubou você dele. Mas Jesus comprou você de volta pelo seu sangue. E quando Jesus olha para você, Ele tem um amor renovado, porque Ele fala assim: eu criei você e eu paguei preço por você. Que maravilha!
Você é redimido pelo sangue do Senhor Jesus. E quais são os propósitos da remissão? Por que a gente é redimido? O texto fala, a remissão dos nossos pecados. O que é remissão? Palavra jurídica, que quer dizer perdão. Naquela cultura, a carta de remissão era um documento que se dava no momento em que o escravo era comprado por alguém. Então tinha lá uma carta com todas as dívidas daquele escravo. Ele deve isso, ele deve aquilo outro. Então o futuro dono do escravo tinha que pagar por tudo que aquele homem devia. Então ele expedia uma carta de remissão e dava para o dono. E a carta de remissão nada mais é do que a seguinte frase: está pago, não deve mais nada, você está perdoado. Irmãos, olha aqui para mim. Não interessa quantos pecados você tem, não interessa quantos pecados você cometeu na sua vida passada. Quando você põe os olhos na cruz, o seu passado é cancelado. Você crê nisso? Não, pastor, é que você não me conhece. Pastor, eu já fiz muita coisa ruim. Pastor, eu já fiz coisa que até Deus duvida. Meu irmão, você está duvidando do quanto Cristo é capaz de carregar para você? Em uma sexta-feira pela manhã, Cristo carregou todos os pecados do mundo. Aqueles que nasceram antes dele, daqueles que estavam vivendo entre ele, e daqueles que nem nasceriam ainda. Cristo levou sobre os seus ombros todos os nossos pecados. E quando você deposita a sua fé nele, um carimbo cai lá do céu e diz: está perdoado, está pago, não deve mais nada. Essa é a obra do Filho, nos redimir, perdoar os nossos pecados. Estamos libertos da lei. Para que servia a lei do Antigo Testamento? Para nos acusar. Não terás outros deuses além de mim. E nós, vira e mexe, temos outros deuses. Não farás imagem, nós fazemos imagem de nós mesmos. Não tomarás o nome do seu Deus em vão. Quantas vezes falamos o nome do nosso Deus em vão? Honrarás o meu dia de descanso. Quantas vezes trabalhamos 7 dias? Ou trabalhamos 1 e descansamos 6? Irmãos, nós sempre caímos em algum pecado. Nós sempre desobedecemos a lei de Deus. A lei de Deus é como um acusador diante dos seus olhos. Mas o apóstolo Paulo diz que por causa da obediência de Cristo à lei, nós somos livres dela. Não nos acusa mais. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós não devemos olhar como alguém apontando o dedo nos nossos olhos, dizendo: você não consegue, você não consegue. Não, Cristo conseguiu por mim. E hoje, se eu obedeço, é por causa da graça dele. Estou livre da lei, estou livre da escravidão do pecado. Irmãos, eu não estou livre da presença do pecado. O pecado ainda habita dentro de nós, mas não domina mais. Cristo arrancou de você a escravidão do pecado. E agora você tem 2 naturezas morando dentro do seu coração. Uma que diz: obedeça os seus desejos. E a outra diz: obedeça a Deus. O apóstolo Paulo em Gálatas vai dizer que nós temos uma guerra acontecendo dentro do nosso coração. Porque a carne milita contra o espírito, porque são opostos entre si, para que não façais o que seja porventura do vosso querer. E nós temos essa guerra. E qual que é o único jeito de obedecermos a Deus? É se estivermos perto de Cristo, porque a força de obedecer os mandamentos vem dele, que obedeceu todos. Arrisca. Andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. Somos libertos do mundo, somos libertos da ideologia temporal, problemática desse mundo. Nós não somos guiados por ideologias políticas, sociais, psicológicas. Nós temos o Evangelho, que é além do tempo. As ideologias do mundo não cabem na nossa cabeça. Nós estamos além delas. Nós estamos livres do mundo e estamos livres de Satanás. Tem pessoas que ficam com medo. Pastor, mas já pensou se eu estou lá num culto, ou na casa de alguém orando, num grupo pequeno, de repente uma pessoa fica endemoniada? Pastor, eu saio correndo. O que a Bíblia ensina? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Maior é o que está em nós, do aquele que está no mundo. Aqueles que são do Senhor, o maligno não lhe toca. Quantas passagens da Escritura? Não tenha medo de Satanás. Uma das primeiras coisas que aconteceu no meu ministério, quando eu fui ordenado, foi ouvir de adolescentes
que eles estavam passando por opressão espiritual. O que é opressão espiritual, irmãos? O diabo, ele age de 3 formas na nossa vida. Número 1, indução. O que é indução? É empurrar você no desejo que você já tem. Você quer adulterar, você quer fazer sexo antes do casamento, você quer mentir para ter um bom negócio, você já tem o desejo no seu coração. O diabo vem no seu ouvido e te induz. Vai, faz mesmo. Lembra da tentação de Jesus? Jesus estava 40 dias sem comer. Qual que é o desejo dele? O que o diabo diz? Transforma essas pedras em pães. Obedeça os seus desejos. O diabo induz. Mas ele faz uma segunda coisa. Quando ele vê que a indução não funciona, ele te oprime. Ele dá um jeito de alguém roubar o teu carro. Ele dá um jeito de mover as circunstâncias para você ficar doente. Ele dá um jeito de mover as circunstâncias para você ficar desanimado. Ele dá um jeito, se possível, de entrar num dos seus sonhos e bagunçar a sua cabeça. E foi isso que estava acontecendo com alguns adolescentes. Os manés iam assistir filme de terror. Chegava em casa, pastor, não dá nada, pastor, que é isso? Não acontece nada. Chegava em casa, ligou 2 da manhã, pastor, vem orar por mim, o demônio está me pegando aqui. Você é macho para ir no cinema, né? Agora não é macho para enfrentar o diabo? E aí você tem que ir, irmão. Aí eu fui, 2 horas da manhã, aquela mãe chorando, meu filho. Em nome de Jesus, se tem algum espírito aqui, vai embora. Porque essa casa é do Senhor Jesus. Acabou, irmãos. Acabou. Fui embora. Tenha coragem de falar em nome de Jesus que o diabo não aguenta. Ele vai embora. O maligno não toca quem é do Senhor. Só que seja corajoso. E a terceira operação do diabo é a possessão. Mas essas, irmãos, é só para quem não tem o Espírito Santo. Por isso nós estamos em paz. E se você aí está sendo dominado por espíritos malignos, aceite o Senhor Jesus nessa noite e seja liberto da escravidão espiritual, que é só nele que a gente tem liberdade. Por fim, terceira obra de Deus, versos 13, 14, a obra do Espírito Santo. Que maravilha! O Pai nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis antes da fundação do mundo. O Filho nos redimiu pelo seu sangue e nos concedeu uma carta, o nosso escrito de dívida zerado, não deve mais nada, com o crédito infinito diante do Pai. Terceira bênção espiritual que nós recebemos. O que diz o texto bíblico? E depois de terem ouvido a palavra de Deus, o evangelho da vossa salvação, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Essa é a primeira bênção. Recebemos o selo do Espírito Santo. Irmãos, o que é selo? Por que é usada essa palavra, selo do Espírito? Bom, naquela cultura o selo representava pelo menos 3 coisas. Número 1, direito de posse e propriedade. Quando um romano, quando um efésio selava algum documento, selava algum material, selava algum produto, selava algum imóvel, por exemplo, em algum lugar dessa cadeira deve ter um selo escrito, da Igreja Presbiteriana da Penha, é direito de propriedade. Quando Deus sela você com o Espírito Santo, depois de você estar unido com Cristo, significa, você não é mais de você mesmo, você é dele. É um selo de direito de propriedade e posse. Você é do Senhor, e se você é dele, descansa nele. Você é dele. Segundo significado do selo. Naquela cultura eles também colocavam o selo como um lacre. O livro de Apocalipse diz que havia um livro lacrado por dentro e por fora. E qual a expressão que ele usa? Selado. E quando Jesus, o anjo, vai tirando os selos daquele livro, o livro vai se abrindo, irmão. Sabe o que significa ser selado pelo Espírito? Você está lacrado por dentro e por fora pelo Espírito Santo. Você está protegido por Ele. Você foi salvo para ser salvo para sempre. Quando o Espírito Santo sela você, irmão, significa que nada vai te separar do amor de Cristo, nem luta, nem dor, nem nudez, nem fome, nem pobreza, nada pode nos separar, porque estamos lacrados com o selo do Espírito. Você está protegido, você vai perseverar até o fim, se você é dele.
Agora, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos: aquele que não tem o Espírito Santo, esse não é de Cristo. Você tem o Espírito Santo? Então você foi lacrado. Está lacrado. Não perde mais. Todas as bênçãos que Deus te deu vão permanecer sobre você. Terceiro significado do selo. Irmãos, quando você faz um produto, você quer atestar a genuinidade ou a autenticidade de um produto, você coloca um selo. ISO 9001, 14000. O selo atesta a veracidade de alguma coisa. O que é isso, irmãos? Muitas pessoas me perguntam: pastor, olha, eu estou na igreja há tanto tempo, mas ultimamente eu tenho andado meio triste, porque eu estou com dúvida se eu sou salvo. Isso é uma coisa que pode acontecer. Já aconteceu comigo. Me converti aos 14 anos. Depois dos 19, voltei a fazer coisa que quando eu tinha 14. E fiquei triste. E me perguntava, noite e dia: será que eu sou salvo mesmo? Se eu sou salvo, por que eu voltei a fazer essas coisas que Deus abomina? Irmãos, tem tempos que a gente passa por tribulação e a gente cai. E sabe qual é a coisa que o diabo vai fazer? A principal coisa da tentação que ele faz é colocar a sua salvação em risco. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, qual foi a primeira pergunta que ele fez? Se és verdadeiramente filho de Deus. Ele vai pôr em dúvida se você é filho de Deus. O que é que aconteceu quando Jesus foi batizado? O céu se abriu, veio uma voz do alto e disse uma frase: este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. E é isso que Deus diz para você hoje. Se você já entregou sua vida para Cristo, você é um filho amado de Deus, e Ele tem todo o prazer em você. Agora, tem momentos que você comete pecados tão graves, que a sua consciência, os seus próprios pensamentos, ou o próprio diabo, ele vai chegar em você, sorrateiramente, e vai dizer: é mesmo? Será que aquela frase que você ouviu é verdade mesmo? Será que a Bíblia que você lê é verdade mesmo? Eu lembro quando eu fui para o seminário, primeiro ano do seminário, irmãos, eu estava com uma dúvida. Dúvida assim que você tem de vez em quando. Sabe qual era a dúvida? Deus existe? Eu duvidei da existência de Deus. Será que todos esses anos que eu estou na igreja não foi uma lavagem cerebral que fizeram comigo? Será que aquele pastor que me enviou para o seminário não era um doido? Que queria enriquecer as minhas custas? Meus irmãos, eu duvidei de tudo e de todos. Mas eu queria te dar uma boa notícia. Se você é do Senhor, a certeza da sua salvação permanecerá. Porque a dúvida é vencida pela certeza de que o Espírito Santo nos dá. Somos dele. Isso é maravilhoso. Se você tem o Espírito Santo, uma das coisas que é obra dele fazer é colocar um selinho em você. É verdade. Tudo que Deus fez é verdadeiro. A obra que aconteceu na minha e na sua vida é verdade, aprovada, e tem o selo ISO 9001 do céu. O que aconteceu foi verdade, não duvide. Irmãos, para concluirmos, Paulo fala que uma outra bênção do Espírito é o penhor. Recebemos o penhor do Espírito. O que é o penhor do Espírito? Penhor significa literalmente a primeira parcela de um pagamento. Você vai pagar uma casa. Irmão, você está com condição de pagar a casa à vista, sim ou não? Não. Você parcela, você financia. Deus, Ele fez algo parecido conosco. Ele nos salvou em Cristo, já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Mas Ele não deu tudo. Ele deu uma parcela. O texto diz que ele nos deu uma herança. É ou não é? Ele nos deu uma herança, mas essa herança, ela foi dada apenas na parcela número 1. Qual é a parcela número 1? É o Espírito Santo. O Espírito Santo vem com uma parcela número 1 das bênçãos que Deus vai te dar ainda no futuro. E é isso que traz esperança para o nosso coração. Você sabe que Ele vai te pagar até a última promessa que Ele fez, porque Ele já começou a te pagar com a sensação do Espírito Santo dentro do seu coração.
O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. É a garantia de que aquilo que Deus começou a fazer, Ele vai concluir. Em breve, Ele vai voltar. E a herança que Deus preparou para você, Ele vai te dar. E qual é a herança? Ele. O Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança. Tá, a gente vai viver no novo céu e nova terra? Sim, é uma coisa boa? É, mas se estiver vazio? Tem graça? Ah, vai ter ruas de ouro, sim ou não? É metáfora, né? Mas vamos supor que tenha. É maravilhoso, imagina se estiver vazio, só tiver rua de ouro. Você vai conversar com as pedras de ouro? Fala que lá no novo céu e nova terra tem 12 portas, cada uma é uma pérola. Oh, e se não tiver ninguém, você vai ficar olhando para as pérolas até quando? Irmão, sabe o que é bom do céu? É que Deus está lá e que os nossos irmãos também. Nós somos a herança que Deus está preparando. E no dia que o último eleito ouvir a palavra de Deus e se converter, os céus vão se abrir, o Filho virá com as nuvens do céu e com os anjos em poder e glória, jogará o mundo com justiça, e nós habitaremos junto com Ele, com corpos restaurados, numa terra restaurada, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por toda a eternidade, em alegria, pelos séculos dos séculos. Essa é a nossa herança, e Ele já começou a te dar ela, quando Ele te deu um aperitivo disso, que é o Espírito Santo, que mora em você, e no momento que você se sente só, se sente triste, se sente vazio, Ele te ouve, Ele se importa, e Ele te acalma. É o aperitivo de Deus para você, o Espírito Santo. O que fazer então depois dessa palavra? Salvação é obra de Deus, é obra do Pai, nos escolheu, é obra do Filho, concretizou o plano, nos redimiu, morrendo na cruz. É obra do Espírito, comunicando as verdades do Pai e do Filho em nós, nos selando e penhorando a nossa herança. Depois disso, o que fazer? Só louvar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar a Ele. Feche os seus olhos. Deus te desafia nessa noite a você louvá-lo, porque você foi salvo. Conheça quem é o seu Deus, Pai, Filho e Espírito. Conheça quem é você mesmo, você é um pecador salvo pela graça, somente isso. E conheça o seu histórico. O seu histórico era de um homem e de uma mulher perdido, que foi alcançado, que recebeu uma herança, e começa a desfrutar dela já, mas ela é só um pedaço da grande obra que Deus ainda vai fazer. Deus, nós te louvamos, bendito seja o teu nome, bendito seja, ó tu, ó Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, que pensou em mim, Jean, que me deu esse nome antes mesmo da palavra sair da boca da minha mãe, e ser registrado em cartório. O Senhor já me amava, o Senhor já pensava em mim, o Senhor escreveu o livro da vida, e colocou o meu nome lá, e colocou o nome de tantos e tantos aqui. Bendito seja o seu nome, porque essa é a maior bênção que um ser humano pode receber. Bendito seja o nome do Senhor, ó Jesus, nosso Salvador, que não apenas disse palavras bonitas para nós que nos amam, mas provou o seu amor, tendo morrido numa cruz, e tendo resistido naquela sexta-feira pela manhã, o peso de todos os meus e os nossos pecados, os do passado, os do presente e os do futuro. E o Senhor resistiu porque me ama, e o Senhor me deu uma carta de remissão, zerou a minha dívida, e me deu todos os teus créditos. Somos mais que vencedores por causa disso. E nós te bendizemos, ó Espírito Santo, porque a obra que o Pai e o Filho fizeram, o Senhor, ó Espírito Santo, sela, confirma, carimba, e nos dá o selo de que somos teus, nos dá o selo de autenticidade, que o que Deus faz é verdade. O Senhor nos lacra e nos protege até o fim da jornada. Nós te louvamos, ó Espírito Santo, porque o Senhor é o Deus que penhorou a nossa herança, e nós já desfrutamos o céu, mesmo estando aqui na terra, já desfrutamos as bênçãos das regiões celestiais, quando nos unimos a Cristo pela fé, e mesmo estando em meio a lutas e dores, caminhamos no céu,
enquanto estamos na terra, porque já recebemos esse penhor, essa garantia de que o que o Senhor tem para nós é verdade e vai acontecer. Te louvamos, te agradecemos, que o nosso coração possa sair daqui flutuante, vibrando pelo que nós éramos e pelo que nós agora somos, em Cristo Jesus. Oramos no nome dele, amém.